a gente pode falar, né? A gente que olha para o Flamengo, pelo ambiente, claro, é que é difícil ele retomar essa confiança do torcedor, principalmente. Porque, assim, a defesa do Paulo após os jogos eram os números, né? Então, assim, a torcida cobra melhor desempenho, mas os números mostram que a gente está conseguindo caminhar. Então, pontuando no Campeonato Brasileiro, mesmo não jogando bem, tendo a segunda melhor campanha da Libertadores. Só que mesmo assim, mesmo com esses números e com as colocações do Paulo, o torcedor não se sentia satisfeito, né? Então, assim, é o Maracanã lotado, né, Bruno? Então, isso pressiona demais o trabalho dele. É um adversário que o Fortaleza, com todo o respeito ao Fortaleza, ao trabalho do Vojvoda, dos jogadores, que a gente sabe que é um trabalho consistente, enfim, é um time que joga muito bem, mas o Flamengo enfrentou hoje, o torcedor do Flamengo olha e fala, enfrentamos hoje o último colocado do Campeonato Brasileiro. 0 vitória, né? 0 vitória. Então, assim, quando você olha para um time, a expectativa que se cria em cima do Flamengo, e você enfrenta o último colocado do campeonato, o torcedor lota o Maracanã com o desejo de uma ótima atuação e vitória. Então, isso vai pressionando o Paulo. É uma decisão difícil da diretoria, porque a gente sabe tudo que envolveu a contratação, né? Então, o Flamengo tirou um cara da seleção, né, da Polônia. Então, um clube que tira um treinador de um projeto de Copa do Mundo, enfim, um treinador estrangeiro, um treinador que fala a todo momento que pagou para estar no Flamengo. Então, eu imagino como é que fica também essa situação da diretoria. Mas o Flamengo pensando em conquista, em melhor desempenho, o Paulo teve um tempo já, então ele pode ser questionado, né? Não é normal. E essa entrevista que ele fala que eu paguei para estar aqui, um recado claro para a diretoria. Exatamente. Foi uma flechada para a diretoria, paguei para estar aqui. Então, cuidado, vocês têm, né? Vão ter que me ressarcir. Exatamente. Claramente esse tipo. Exatamente. É isso. O Paulo Souza não é garoto, né? Não é garotinho. Porque deve ter uma multa no contrato. Tem uma multa no contrato, tem uma coisa, né? Uma multinha deve ser uma multa. Mas se o Pedro faz o gol com 0 de jogo no segundo tempo, no pênalti, não sei o quê, era comecinho 5 minutos do segundo tempo, aquele pênalti? Sim, comecinho. Faz 2-0. Era uma outra, 2-1, era uma outra situação. Então, aí a gente já tá falando do Flamengo. Não, aí que tá. Mas é exatamente esse. Aí a gente tá falando assim, não não jogou bem, foi amassado pelo Fortaleza. Era a mesma situação do que vinha acontecendo até agora, contra o Goiás, contra o Fluminense, contra o Tajeres, contra a Universidade Católica. Mas a forma como o Flamengo vinha jogando, nesse jogo contra o Fortaleza, eu entendo isso, mas não tinha garantia nenhuma que ia sustentar o 2-1. O 2-1. Não tinha garantia nenhuma. Mesmo se fizesse. Porque o Fortaleza chegava como ele queria dentro da área do Flamengo. O único jogo que o torcedor do Flamengo teve um pouco de paciência com o Flamengo foi no Fla-Flu, né, Zé? Sim. Porque aí o Flamengo não jogou bem, o Fluminense criou as melhores chances, o Fluminense não merecia perder. Mas aí o que a gente falava, né? Pesa o tamanho do clássico. Aí você ganha um clássico, né? Aí a torcida, aí a torcida se movimentou de uma forma positiva. Tirando isso, o Flamengo a todo jogo ele é questionado. Eu acho que se o Flamengo vencesse o jogo hoje por 2-1, e a tendência seria, pela forma como o Flamengo está jogando, a tendência seria, se o Flamengo fizesse o 2-1, seria mais fácil o Fortaleza terminar o jogo pressionando o Flamengo em busca do gol do que o Flamengo buscando o terceiro gol. Eu acho que aí, mesmo assim, a torcida do Flamengo não iria sair satisfeita, porque o desempenho do time dentro de campo, ele não é bom. E tem uma coisa que eu uso sempre como parâmetro, né, pela experiência e tal, eu falo o seguinte, você quer ver como o ambiente no clube se encontra, como está o ambiente de vestiário, prestem atenção nas comemorações dos gols. Nos gols que o Flamengo faz e nos gols que o Flamengo sofre. Se você prestar atenção no gol, o Flamengo toma o gol, o Rodrigo Caio e o Pablo vão para dentro do gol assim, ó. Sim. E outro sabe que chama atenção também, Zé? Porque eles tinham que dar um grito com o Arão, né? Sim. Eles tinham que reclamar com o Arão. Mas teve um jogo também... Mas aí os caras preferem... Sim. Não, mas teve um outro jogo também, agora eu não me lembro, peço até perdão, acho que foi pela Libertadores, eu acho, que também tomaram o gol, um olhava para o outro assim, o Hugo levantava os braços cobrando, o zagueiro para cabisbaixo e tal. Você não via, ó, que nem, por exemplo, você toma um gol como esse, olha lá, você pega normalmente, você pega a bola do gol, dentro do gol, chama a atenção, vamos lá, sai lá, leva a bola para o meio campo e tal. Olha a atitude dos três ali, ó, que estão dentro da área, ó. Sim. Olha lá, ó, o Hugo, cabisbaixo, sabe? Ah, não, tomamos um gol, tá tudo bem, tudo tranquilo.
Não pode ser assim. Zé, no lance do pênalti, chamou um pouco a atenção também, porque assim, um pênalti é um gol que poderia colocar o Flamengo na frente do placar, enfim. Mas você vê que as coisas estão tão confusas que parecia que o Everton Ribeiro ia bater. Assim, seria até legal a gente entender o que aconteceu. Isso. Mas parecia que o Everton Ribeiro tinha chamado a responsabilidade. Então, assim... Porque ficam vários jogadores conversando. Exatamente. Fica o Davi Luiz, fica o Everton Ribeiro, fica o Vitinho. Sim. E fica muita gente, Bruno. Ficam 4 jogadores ali, um passando a bola pro outro. É muita gente. E depois, eles dão a bola pro Pedro. Isso é definido no vestiário. Então, assim, a gente em algum momento criava uma dúvida no Flamengo, porque o Felipe Luiz, ele ia, porque ele gostava de segurar a bola, para o cara não fazer um buraco ali, né? Quem sabe tem essa malandragem. Mas era o Gabigol que iria bater. Então, assim, até nisso o Flamengo está um pouco confuso, porque parecia que era o Everton Ribeiro. Não sei se o Everton Ribeiro era o primeiro batedor, mas ele vinha de um gol, enfim, o Everton Ribeiro teve uma atuação um pouquinho destacada. Quem bate é o Gabigol, né? Então, não, era o Gabigol, mas o Gabigol não estava em campo. Já sai estabelecido. Ele sai estabelecido. No papel, na lousa, você vai lá e coloca. Parece entre 4 jogadores parece ali, que o Davi Luiz, parece que o que dá a entender é que o Everton Ribeiro queria bater, e o Davi Luiz meio que convence o Everton ao Pedro bater. Sabe? Aí o Davi Luiz pega a bola das mãos do Everton e dá para o Pedro. Então, essas coisas que são pré-definidas e que fazem muita diferença, sabe? Até o Pedro ele olha ali, ele não está tendo uma boa atuação. Então, você tem que olhar para esse cenário também, entendeu, Bruno? Mesmo que o cara é o primeiro batedor, mas se ele não é aquele batedor oficial, você tem que entender, você tem que ter o feeling do jogo. Então, assim, o Pedro não teve uma boa atuação, ele não teve ações ofensivas, ele não criou muitos problemas para a defesa do Fortaleza. Então, assim, se o Davi Luiz realmente, ele inibe o Everton, e a gente sabe como é que o Everton Ribeiro é também, né? Que ele não tem essa voz tão ativa. Sim. O Everton é aquele jogador que, se ele pega a bola e o pessoal deixa ele bater, ele vai com a segurança. Mas se você questiona, Everton, tem certeza? Será que não é melhor a gente passar a bola para o Pedro? Isso intimida um pouco o Everton. E aí você pega a bola da mão do capitão do time e dá para o Pedro bater. Então, assim, pode ser um acaso, mas aí é o que acontece. Mas nessa rodada tem pênalti para contar a história. E bate no jogo do São Paulo também teve isso. Sim, sim. Que no jogo do São Paulo também teve. Pode ter sido assim, deixa o Pedro lá fora do foco, vamos fingir que a gente está conversando aqui entre eles. Assim ninguém pressiona o Pedro e na hora de bater ele aparece. Pode ter sido isso ou não? O que você está falando é do Aspircueta? Mas vai enganar quem, né, Bruno? Isso, pode? Nenhum jogador no futebol brasileiro nesse momento iria pensar isso. Mas vai enganar quem num jogo como esse, né? Vai enganar quem, assim? Eles discutirem pro Pedro bater. Só vai trazer um questionamento, né? Então, assim, seria muito melhor, assim, sair o pênalti, como acontece com o Gabigol, Bruno. Sair o pênalti, esquece, ninguém chega perto. Mas quando vai ter uma falta... Mas isso é um problema dos jogadores ou é um problema do Paulo? É um pouco de comando, né? Você sai, assim, né? Eu tô querendo chegar nesse ponto, porque é de comando. Para as pessoas que estão nos assistindo entenderem como funciona. Normalmente, você tem lá uma lousa, você tem uma prancheta, você tem um papel e tal, então você define primeiro o homem da barreira, segundo, terceiro, quarto, posicionamento de escanteio. Então você tem o primeiro, segundo e terceiro que formam uma pirâmide ali, dependendo se é marcação mista. Quem marca o zagueiro que chega, tudo isso, quem fica na sobra. Batedor de pênalti, o primeiro batedor, quem é? Não, eu bato, professor. Então você já sai com tudo estabelecido. Todas as marcações. Porque é o fazendo ou não, né, Zé? É o fazendo o pênalti ou não. Aí vão falar, mas só porque o Pedro perdeu. Mas ele poderia, assim, a segurança que te dá, principalmente no momento do Flamengo, são decisões que são tomadas, né, Bruno? Então, assim, pênalti. Pô, o cara pega a bola, bota embaixo do braço e coloca na marca do pênalti. É ele que vai. Isso é confiança, né? Então, aquilo está estabelecido. Porque você passa para o adversário uma sensação de insegurança. Então, o goleiro olha e fala, quem que quer bater? Por exemplo, se eu sou goleiro, eu falo, mas todo mundo quer bater ou ninguém quer bater? Você está entendendo? E às vezes aí, o cara que fica quando você eles sabem o que eles estão fazendo. É lógico, o Pedro empurrou o goleiro para um lado e bateu a bola do outro. A bola pegou na trave, azar do Pedro. Mas eu acho que isso reflete muito o que é o Flamengo no momento, que é um time indeciso em indeciso no sistema defensivo, indeciso no meio de campo, na criação, quando o Arrascaeta não está, indeciso na questão ofensiva e nas decisões que são tomadas. E é isso que o torcedor do Flamengo, como o torcedor do Flamengo, que aí eu conheço um pouquinho sobre isso, ele cobra personalidade e atitude, aí isso incomoda demais. Aquela imagem, então, a gente vai mostrar já para vocês, tá? Mas aquela indecisão ali reflete o que é o Flamengo hoje. Se foi para...